Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todas, todos bem-vindos à segunda parte da história da Beatriz e do Tiago. E eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com a primeira parte, de ver que vocês gostaram do casal, gostaram da história. E uma coisa que eu acabei percebendo é que, assim como eu, vocês também adoram casais mais antigos. Então já vai me deixando aqui nos comentários sugestões de casais, de séries, novelas, bem mais antigas, que eu posso trazer aqui para vocês e a gente curtir e relembrar essas histórias juntas. Mas antes da gente ir para a segunda parte, me dê o seu like, que é super importante e ajuda demais o canal. E se inscreva também para não perder nada do que vai acontecer por aqui. E como eu lembro sempre, a história de forma resumida e comentada. E a única maneira de vocês conseguirem assistir ela completinha é só através das plataformas digitais. Foi Vosmecê que colocou a cobra no quarto de Beatriz, não foi? Largue-me. Estamos aqui reunidos na presença de Tiago Lindo. Sua mão direita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz, dona Beatriz. Obrigada. Você já contou para ela? Não, ainda não, mas contarei. Seja feliz, Tiago. E a verdade mesmo é que o Tiago perguntou para Isabel só para perguntar, porque ele tinha certeza absoluta que foi ela que colocou a cobra ali, né? Aliás, uma cobra colocando a outra, porque a Isabel não é flor que se chegue, não. E o casamento eu achei muito bonito, muito simples, mas muito deles ali também. E acho que ficou nítido que tanto a Beatriz como o Tiago estão felizes, estão radiantes com este casamento. Então a gente percebe que o Tiago não está casando obrigado, como dava a entender lá no começo. Sim, ele tá muito feliz com a Beatriz, e isso me deixa feliz também porque ela veio cheia de sonhos, de fantasias com este casamento e finalmente tá acontecendo, se realizando, né? Tão radiante. Ai, Deus abençoe. A impressão minha, Vosmecê está a esquivar-se. Eu esquivar-me? Somos marido e mulher. Vosmecê pode ficar de braços dados comigo. Pode olhar-me nos olhos e dizer versos de amor. Pode beijar-me e abraçar-me como fez ontem à noite. Essa ontem à noite foi um desatino, Beatriz. Pois que doce e saboroso desatino. Ele disse que hoje é o dia mais feliz de minha vida. Mas você já disse a ela o que aconteceu? Eu não estou interessada em saber o que Vosmecê tem a dizer sobre meu marido. Me consola que Vosmecê nunca vai conseguir ser feliz. Porque eu vou estar sempre aí dentro. E assim, eu acho que a Beatriz achava que depois do casamento o Tiago ia mudar com ela, o Tiago ia agir como um marido. Só que não, né? Ele não tá passando a agir como marido, por quê? Porque a Isabel tá sempre ali atormentando ele, tá sempre nas vistas como quem diz: ei, não esquece o que a gente fez. Ei, você é meu, sabe? Eu acho que ela quer dar isso pro Tiago e faz com que ele fique ainda mais atormentado. A Isabel ainda não pegou que ela e o Tiago não têm a mínima possibilidade de ficarem juntos. E isso me irrita num nível tão grande que a pessoa não aceita que a outra não te ama e que quer ser feliz com outra pessoa. E é o caso da Isabel. Por outro lado, tem o dó da Beatriz, porque ela só quer amar e ser amada por Tiago. E ela achou que com o casamento essa barreira ia ser quebrada, mas parece que ela foi reconstruída. Consola que Vosmecê nunca vai conseguir ser feliz. Ela procurava Vosmecê. O que foi? Diz que chorou? Felicidade ou arrependimento? Beatriz espera muito de mim, desse casamento. O que Vosmecê tem? Que
Desonrei uma moça, Beatriz. Eu tinha um grande pecado. O que eu fiz foi uma abominação. Cosme, você amava essa moça? Foi um momento de desatino. Perdoa-me pelo arrebatamento de ontem à noite. Beto, não vai se repetir. Por que não? Sou meu marido e mulher. Posso tocá-la? Seria uma profanação. E o momento mais esperado por Beatriz estava ali prestes a acontecer, só que o Thiago veio disposto a não fazer nada com ela, porque ele se sente muito culpado do que ele fez com a Isabel. Só que assim, agora ele revelou apenas uma parte do segredo dele. Tem uma outra parte que é pior ainda, que é o que realmente consome ele, o que culpa ele. Então, o Thiago, ele não consegue se entregar pra Beatriz plenamente por causa dessa culpa que ele carrega. Mas de verdade, assim, ele não tem culpa do que aconteceu porque ele realmente não sabia o que ele e a Isabel eram de verdade. Tocar no meu corpo está no seu direito. Não é uma abominação. Não é certo. Tocar Vosmecê ia envenená-la do meu veneno. Mas você já não se purgou. Perdoe o pecado que cometi. E o pecado que está a cometer agora? Não voltou para o reino. E se meu pai disse que ia buscar minha noiva no reino, eu amo Vosmecê. Tenho que pagar por minhas consequências. Perguntar quem Vosmecê desonrou. Eu tenho medo que seja quem eu estou a pensar. E a Beatriz não é burra. Ela sabe com quem Tiago deitou. Ela sabe quem é a mulher. Só que assim, às vezes é melhor você não confirmar uma coisa que você já sabe e viver com uma pequena dúvida do que confirmar e acabar ficando decepcionada. Porque a Beatriz, ela sabe que a Isabel não gosta dela. Ela sabe que tem alguma coisa ali. Só que por mais que o Tiago disse que não ame, que não sentia nada por aquela mulher, sempre vai ter uma pulguinha atrás da orelha. E é normal. Só que é essa culpa que às vezes, assim, acaba com a gente de uma certa forma, que se a gente não conversar, colocar tudo em pratos limpos, fica difícil de seguir. Justo comigo, com Vosmecê, com todos os filhos que eu quero ter. Vamos ser amigos, Beatriz. Viver como irmãos. E oferecer esse sacrifício a Deus Pai, nosso Senhor. O Senhor disse casar e multiplicai-vos. Mas era isso que a gente vê no mundo, Tiago. É por isso que eu nasci mulher. Para gerar, para amamentar. Eu avisei. O que importa o que tenha feito antes de conhecer-me? O amor por Vosmecê não mudou e nada vai mudar porque cometeu um pecado. Não. Juro. E eu tenho que confessar que essa parte que o Thiago diz pra Beatriz pra eles viverem como irmãos foi muita sacanagem. Foi muito assim, cara, o que você tá fazendo? A Beatriz sonhava em casar com ele e casou. Só que ela também sonha em formar uma família, ter filhos. E aí do nada ele vem com uma proposta sem vergonha dessa. É assim de deixar qualquer um chocado. Eu acho que se ele pensava em viver com ela como irmãos, teria que ter falado pra ela antes, pra ver se ela topava, e não chegar e falar assim e sair como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei passada. Mas você sabe por que Tiago não a tocou essa noite? Por minha causa. Se o que aconteceu vai acontecer sempre. Porque Tiago tem um pé em seu quarto e outro no sertão. Será só isso que Vosmecê Não é tinha só a dizer? isso. Ele contou o que aconteceu. Contou. Contou e não me importo. E nem amo o Thiago menos por causa disso. Vosmecê, ao invés de atormentar, nos devia dar-se conta que foi um momento de desatino. E sair de vez de nossas vidas. Nem que eu quisesse. Como nem que eu quisesse? Eu não vou contar-lhe assim. Eu não vou perder a oportunidade de anunciar em sua festa de casamento. Mas você pensa que sabe de tudo. Não sabe nada de nada. E nem ele. O filho pode enganar a quem quiser, menos a sua mãe. Pegue Beatriz, vá para o quarto e só saia quando consumar o casamento. E vamos falar sério, né? Essa Isabel é uma sem noção. De verdade, assim, eu não teria a paciência de Jó que a Beatriz tem, não, gente. De sentar tudo calada, sem retrucar mais fortemente, não. Eu teria falado uma poucas e boas pra ela. Agora, uma coisa é certa, né? A mãe do Thiago percebeu que eles não consumaram o casamento. E tá louca pra que isso aconteça, porque ela sabe que a única forma ali do filho dela ficar, de certa forma, ali preso com a Beatriz, já que ele não vai abandoná-la depois que de fato for consumado. Então ela quer porque quer que eles vão pro quarto fazer as coisas que tem que ser feita. Enfim, entre ela querer e eles fazerem, tem uma grande diferença. Você que
Voz me desonrou a Isabel, não é? Prometa que não dirá a ninguém. Pare de se atormentar, Tiago. Tá feito, está feito. Voz me é meu marido, Tiago. Tormento. E finalmente a Beatriz falou claramente pro Tiago que ela sabe quem é a moça. Eu acho que foi a melhor coisa que ela fez, foi a melhor decisão que ela tomou, porque assim o Tiago não vai se sentir culpado, né, de estar supostamente enganando a Beatriz, omitindo o nome da mulher. E o que eu mais gostei é que ele falou que ele queria, mas não podia, e foi a Beatriz foi lá, foi ela, deu o primeiro passo e acabou acontecendo a primeira vez deles. Confesso que eu achei que fosse demorar um pouquinho mais pela forma como o Thiago estava agindo, mas eu gostei que finalmente ele também se libertou e foi viver a vida dele de casados. Afinal de contas, o que passou, passou. Tem como consertar? Não tem. Então vamos seguir a vida, gente, porque ficar se remoendo por coisas que já passou e não aproveitar o momento é a pior coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Bom dia. Eu nunca fui tão feliz. Nem eu, Beatriz. Está triste? Tenho voz me sei como posso estar triste. Beatriz é a mulher que eu sempre sonhei. E não tem como negar, né? No dia seguinte, os dois estavam mais leves, mais felizes, mais radiantes, e todo mundo percebeu isso. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo do Thiago agir de uma forma estranha com a Beatriz no dia seguinte, mas não, né? Ele tá mais apaixonado do que nunca. E a gente percebe pela troca de olhares o quanto eles estão felizes, o quanto eles estão realizados com o casamento e com tudo que tá acontecendo. Realmente podemos dizer que eles estão vivendo a felicidade plena ali de um casamento feliz, saudável e amoroso. E é bom de acompanhar isso porque é o que move a gente, né? É o que move a vida, é o amor, é a felicidade. Então eles têm mais que serem felizes mesmo. Sabe o que é isso? Os espanhóis estão usando para separar o ouro da areia ou da terra. Coisa mágica? Não, é ciência. Isabel também quer saber como se utiliza o mercúrio? Não. Ela sempre estará entre nós, como se fosse uma sombra. Promete que será sempre minha. Quem mais eu poderia ser se hoje me ser o meu marido? Rosália diz que Vasco Antônio só tem olhos para nós você. São asneiras de Rosália para justificar aquele namorico com o Bento. E quem diria que aquele Thiago durão, aquele Thiago que não demonstrava sentimentos, ia ser esse cara totalmente amoroso, romântico e prestativo com a Beatriz. Eu acho que até ela tá surpresa, positivamente, é claro, como a forma com que ele tá tratando ela, sempre querendo estar perto, sempre querendo estar ali junto dela, cheio de amores, né? Porque a gente percebe que realmente ele tá apaixonado, ele tá encantado. Para falar a verdade, desde que ele soube que a Beatriz ia vir lá do reino para ficar com ele ficou muito feliz e estava muito ansioso para que ela chegasse. Só que algumas noites antes ou uma noite antes, eu não sei ao certo, da Beatriz chegar, a Isabel foi lá e atentou ele, que foi aonde aconteceu o que não devia ter acontecido. Mas não foi o Thiago que procurou. Foi a Isabel que atentou ele e que acabou revirando a vida dele aí. Haverá amor maior do que o meu que vai me ser. O meu era o tamanho do infinito, maior que as estrelas. Eu não sei se eu perdesse Voz me ser o que eu faria. Quem disse que Voz me vai me perder? Sou vosso homem. Vou estar sempre perto de Voz me. Agora tente acertar um peixe. Eu? Vai cair. Tem certeza que Voz me nunca tinha visto um arco e flecha na sua vida?
sempre desconfiei que Vosmecê era filha de Dom Brás. Isso seria motivo de grande alegria. Se não fosse o resto, não é, Isabel? Pai de seu filho. É Tiago, não é? Mas como Vosmecê deixou isso acontecer? Eu não sabia que Tiago era meu irmão. Descobri agora na vila, ouvindo uma conversa entre Leonel e Margarida. Ele, quando a desonrou, sabia que era seu irmão? Se sabia, não teve culpa. Ele não queria, fui eu que procurei. Ele sabe que Vosmecê está preso? E eu fiquei passada com isso de verdade. Eu já tinha visto que eles não eram primos, mas até eu comentei na primeira parte que o Tiago ia ficar aliviado quando ele soubesse disso, né? Porém, eu não imaginava que eles eram irmãos. É mais pesado do que eu podia imaginar, gente do céu. Agora eu entendo por que que o Tiago tá tão atormentado, porque ele tá tão culpado. Mas uma coisa é fato. Ele não sabia que ele e Isabel eram irmãos, assim como a Isabel também não sabia que eles eram irmãos por parte de pai. Tanto que agora ela também tá chocada e tá um pouco mais afastada do Tiago. Enfim, se ele já tava enlouquecido, ele vai ficar mais enlouquecido ainda. Porque assim, realmente é uma coisa de louco o que tá acontecendo com eles. Tudo isso por culpa do pai dele, que nunca disse que tinha uma outra filha. Enfim, olha a mentira que causou na vida do Tiago, né? O rebuliço que virou. Tô passada, literalmente. Linda. Ainda tem boa pontaria, Vosmecê viu. Felicidade de Tiago só faz machucar Isabel. Sei que o amigo se aflige muito por Isabel, mas mesmo que eu quisesse, eu não poderia ter nada com ela. Não me pergunte por quê, posso dizer. Isabel, ela não vai ficar quieta. Aconteceu alguma coisa? Isabel vai passar uns tempos em casa de Dom Guilherme. Mas por quê? Porque está doente. Mas estou doente, mãe Cândida. Nunca a vi tão bela e tão viçosa, dona Beatriz. O casamento fez-lhe muito bem. Apesar que há pouco tempo ela queria voltar para o reino. Pode ir, Dom Guilherme. Isabel mudou de ideia. Louvado seja Deus. Tiago, vá chamar Isabel e traga a sua prima. Se Vosmecê for, eu vou junto. Não vai ninguém. Isabel quer ficar na aldeia, pois que fique lá. E a mãe Cândida estava fazendo de tudo para que a Isabel fosse embora, se afastasse ali do Tiago e da Beatriz. Porque até então o Tiago não sabe que a Isabel tá grávida. Porque quando ele souber, ele vai enlouquecer de vez. E isso é fato. Então ela quer que ela vá para longe. Só que até por um momento a Isabel tinha concordado. Só que agora ela não quer mais. Ela quer que o Tiago saiba que ela tá grávida. Eu acho que assim, para não carregar a culpa sozinha. Culpa essa que ela tem a maior parte. E vai ser uma judiação quando isso vier à tona, porque eles estão tão felizes, né? Eles estão radiantes e prestes tá uma bomba aí pra vir na vida deles, pra acabar com essa felicidade. Às vezes eu penso assim, que quando a gente tá feliz demais, sempre vem uma coisa pra atrapalhar, né? Enfim, a gente é também aquilo que a gente atrai, então eu também não gosto de ficar pensando nessas coisas. Mas é sempre batata. Você tá feliz, alguma coisa vem acontecer. Ai, é uma coisa de louco. Pode abrir o seu coração comigo, mãe Cândida. Eu quero saber o que está a angustiar Vosmecê desse jeito. É Isabel, não é? Mas o que Vosmecê sabe sobre Isabel? Que ela está prenha. Foi por isso que eu lhe dei o chale. Para ela encobrir a barriga. Beatriz! O que houve, Beatriz? Estava me preparando para encontrar a Vosmecê. Isabel quer lhe falar, Tiago. Sei de tudo. Não sabe também o tamanho do meu remorso. Diga só uma coisa. Aquela noite no sertão em que o Tiago se deitou com Isabel, eu não queria. E as duas não fazem a menor ideia que a Beatriz escutou a conversa delas e ficou chocada. É óbvio, como que ela não ficaria? Porque até então ela tinha a Isabel como que uma mulher que passou ali na vida do Tiago, porém passado. E agora com uma criança vindo, é um passado que vai estar presente na sua vida o tempo inteiro. E assim, o Tiago não tá entendendo por que a Beatriz saiu correndo. Alguma coisa que eu fiquei um pouco assim é que ela saiu correndo e ele não foi atrás dela. Não foi que ele sabia o que aconteceu, só deixou ela ir. Enfim, essa parte eu achei meio da parte dele. Mas agora tá tudo prestes a ser revelado e eu tô louca pra saber como que vai ser a reação do Tiago. Sei que Tiago não queria. Eu vi o que aconteceu.
Viu? Não queria por quê. Tiago já sabia que Isabel é sua irmã. Não, Leonel me contou dias depois. Tu acha que eu seria canalha a ponto de deitar com minha própria irmã? Isabel precisa lhe falar. E agora disse que Vosmecê queria falar. Não! Não! E aos poucos tudo vai se esclarecendo, né? Tiago sabia, sim, que a Isabel era irmã dele, mas ficou sabendo depois que já tinha acontecido. Então é por isso que ele tá tão, assim, transtornado. E ele tem esse motivo. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência ficaria da forma com que ele tava. Só que quando ele tava, assim, tentando seguir a vida dele, vem essa bomba da gravidez. E aí o bichinho tá enlouquecido. Eu acho que ficou nítido, né? E ficou muito evidente o sofrimento dele, a forma como ele gritou. É angustiante, aquele grito de desespero, realmente, que a gente fica, caraca, eu não posso imaginar a dor que ele tá sentindo, o que tá se passando na cabeça dele. Eu sei que ele tá muito doidão. A aldeia tá na maior tristeza, dona. O povo falou que Tiago entrou, falou que Isabel e saiu chorando. Mas saiu chorando para onde, santo Deus? Pro meio do mato, dona. Então vai procurá-lo. Eu vou junto. Faça o amor por meu filho for tão grande que Vosmecê seja capaz de perdoar. Eu já perdoei, minha Cândida. Tiago, eu amo Vosmecê, Tiago. O meu amor por Vosmecê é muito maior do que qualquer coisa que tenha feito. Eu perdoo por ter engravidado sua prima. Eu soube de tudo. Prima, mas você não sabe. Não sabe de nada. Tiago! Tiago! E a Beatriz é aquele tipo de pessoa que você fala, caraca, qualquer coisa ela perdoa facilmente. Só que eu acho que a Beatriz entendeu o principal ponto. É que tudo isso aconteceu antes dela chegar. Antes de fato eles firmarem um compromisso, que até então um compromisso firmado pelo pai dele e não do Tiago. Só que a Beatriz ainda tá inocente nisso tudo, porque ela não faz a menor ideia de que os dois são irmãos. Então ela de fato não tá entendendo por que que o Tiago tá tão, assim, enlouquecido. Se ela, que era a principal, já perdoou, por que que ele tá agindo assim? Então é isso que não tá entrando na cabeça da Beatriz. E de verdade, se eu estivesse na pele dela, eu também não estaria entendendo o que de fato tá acontecendo com o Tiago pra tá agindo dessa forma como ele tá agindo. Vosmecê, dias e noites a imaginar como seria a minha prometida. Tenho medo que um dia Vosmecê desapareça no sertão. Acabou. Acabou, Tiago. Quero ser um missionário como Vossa Reverência. Minha gente, que foi isso? Tiago tá querendo ir pra vida religiosa? Tá querendo ir abandonar a Beatriz? Como assim? Eu acho que aí ele tá agindo muito errado. Ele simplesmente fugiu, deu a entender que tinha cometido uma loucura e foi parar lá no seminário. Eu fiquei passada. Enfim, gente, o que será que vai acontecer? Será que realmente ali o padre vai aceitar ele ou vai aconselhar o Tiago, que é o que ele realmente está precisando neste momento? Mas isso, eu e você que está assistindo, vamos descobrir na terceira parte dessa história maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito confusa e muito doidona. Mas então foi isso. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau!